E aí, pessoal, o time do técnico Renato, o surpreendente time do técnico Renato. Teve um vazamento, a gente ficou sabendo, eu vou discutir. Jogador a jogador, porque para mim foi surpreendente sim, expectativa de público também, e o que espera para Grêmio e Vasco no próximo domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, está com o FGTS lá parado? Não fique. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil resolve para você. Entre agora na descrição do vídeo, tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da Mais Ágil e a Mais Ágil vai resolver esse assunto para você. Se você tem Auxílio Brasil, também a Mais Ágil resolve. Então, Mais Ágil é a solução. Entre no WhatsApp e resolva esse problema. Gente, Grêmio e Vasco, domingo, 16 horas. Espetacular. Vamos ter mais de 50 mil torcedores mais uma vez. A arena que vai mudar uma série de procedimentos, vai colocar algumas modificações, sobretudo na entrada do estádio. Mais uma vez, a tentativa de relacionamento da arena com o Grêmio para tentar mudar algumas situações. E esse vai ser um ponto também de muita atenção de todos nessa nova iniciativa, ou tentativa de nova iniciativa aí nesse relacionamento tão difícil, o relacionamento da Arena com o Grêmio. Por quê? Porque o torcedor tá aí, eu recebi muitas reclamações do site, não conseguindo comprar ingressos, mas mesmo assim nós teremos um público gigantesco, com muita gente vinda do interior do estado, muita gente de excursões, também de fora do estado, para um jogo que é um jogo pontual. É um jogo que mexe, obviamente, com a tabela, mas que antes de qualquer coisa mexe com a emoção do gremista, que vai ter mais uma vez a estreia de Renato Portaluppi. Depois de tudo que o Grêmio passou nos últimos tempos, vai ter em Renato Portaluppi a sua ideia, né? A sua ideia de time, a sua ideia de nova relação com o torcedor. Eu tô com o time que vazou aqui. E eu fiquei surpreso com o time que vazou. Por quê? Porque eu esperava mudança do Renato. E não tem mudança aqui. Olha só o time que eu recebi e depois a gente vai especular sobre o que aconteceu. Até o Diogo Rossi falou, o Renato enganou a imprensa porque sugeriu modificações. Olha só o time que vazou, gente. Breno é o goleiro. Até aí, nada de muito diferente. Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Aqui, nada de diferente. E eu tô não falando diferente do... Não, é diferente do que começava a ser especulado. Aqui, tudo normal. O Edilson não treinou um dia, treinou outro. Hoje fez uma coletiva forte, falou. Inclusive esqueceu o nome do vice-presidente de futebol que contratou ele. Disse que lutou pelo Roger, que o Roger fez tanta força por ele, fez uma meia-culpa ali. O fato é que o Edilson ficou 3 meses sem trabalhar nas férias. Quando voltou a trabalhar, era tarde para uma temporada de futebol de alto rendimento. Por isso jogou pouco. Se justificou nesse sentido. Mas isso é um outro assunto, depois a gente fala. A zaga, portanto, nada demais. E aí a gente vai para o meio-campo. Olha o meio-campo do Renato. Começa com o Vijaçante, passa pelo Bitelo e tem na meia o Campas. Isso mesmo. O meio-campo do time do Roger. Esse é o time, pelo menos, que está vazando. Tassiano no banco. Lucas Leiva no banco. Quem são os extremas? Biel de um lado e Guilherme do outro. Quem é o centroavante? Diego Souza. Ou seja, o time é o time do Roger. No 4-2-3-1, com o Campas centralizado sendo meia e com o Diego Souza na frente. Renato não muda o time. E quando se fala em enganou a imprensa, é por quê? Porque todos, de alguma maneira, especulavam situações diferentes aqui. Todos, de alguma maneira, imaginavam, de repente 3 zagueiros, Tassiano vai ser o meia por dentro, de repente tira o Biel e bota o Tassiano como extrema pela direita para fortalecer o meio se precisar. Todo mundo, de alguma maneira, jogou com essas situações. E o que a gente está vendo aqui é um time rigorosamente igual. A questão do Edilson é uma questão física, o Edilson
é mais jogador que o Rodrigo Ferreira, então é física, é o Diogo Barbosa. O Grêmio vai atacar o Vasco da Gama. O Grêmio tem os 2 zagueiros, tem o Vijaçante que marca, o Bitelo também é marcador, o Diogo Barbosa é um cara ofensivo, o Edilson é ofensivo, e aí é Campaz, Biel, Guilherme e Diego Souza. O Grêmio vai atacar o Vasco do Jorginho. E em cima disso, nós precisamos também ponderar que o Renato faz a opção por não mexer no que estava sendo treinado. E isso, para mim, é o mais surpreendente. Eu confesso para vocês que quando recebi esse time, desconfiei. Na hora que eu recebi, eu disse, isso aí é para matar o... Como é que é? Matar o cara que passa a informação. Isso aqui tá muito estranho. Mas é o que a reportagem tem. Normalmente a reportagem acertou nos tempos do Roger. Talvez a gente tenha uma surpresa. Sinceramente, eu não acredito. Lembrando que amanhã o Grêmio faz um rachão, ou seja, não vai fazer um treino específico para o jogo contra o Vasco, para depois, claro, ir para o enfrentamento. Eu imaginei 3 zagueiros, imaginei um time com volantes e com o Tassiano. A minha previsão, ela é rigorosamente errada dentro do time que está sendo aqui e que acabou vazando e que Renato deve utilizar no jogo. Lembrando, é importante aqui, nós da Rádio Bandeirantes estaremos às 2 horas da tarde na Esplanada da Arena e vamos fazer de lá. O JB vai apresentar o programa, eu vou comentar e nós vamos estar junto com o Calvin também, vai comentar o jogo e nós estaremos lá, Marcos Couto vai narrar e nós estaremos lá para acompanhar esse grande jogo, esse grande evento que é a partida do Grêmio, uma partida importante contra o Vasco. É o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Vasco, depois o jogo contra o Bahia, talvez o jogo contra o Sport, e são os grandes jogos do Grêmio na temporada. É isso que a gente tem. Então, o último grande jogo do Grêmio contra um time com um apelo absurdo como é o do Vasco da Gama, o Bahia também tem isso, depois nós vamos ver, mas é um jogo de ganhar, é um jogo de tentar fazer a diferença, é um jogo importante para o Grêmio, e um jogo que a Rádio Bandeirantes vai fazer isso. E claro, às 8 da noite nós teremos o super sorteio aqui no canal da Terra de Gremistas. Então faça parte da Terra de Gremistas também, vá ali no site, faça parte da Terra de Gremistas para compartilhar com a gente desse momento aí e, claro, concorrer aos prêmios. 3 camisas oficiais nós vamos estar disponibilizando na Terra de Gremistas neste dia tão importante, o dia em que o Grêmio estreia mais uma vez o técnico Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.